Cumprimento novamente os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5. Você que está nos visitando nessa noite, sinta-se em casa. Espero que você encontre um ambiente acolhedor que possa te instruir e te capacitar a ter cada dia mais intimidade com o Senhor Jesus, comunhão com os irmãos, e assim seja relevante e influente na cidade de Bela Vista do Paraíso. Nossa igreja tem uma estratégia muito simples, porque ela visa cuidar daquilo que se resume toda a lei e os profetas. Segundo Jesus, ame a Deus acima de todas as coisas, ame o próximo como a ti mesmo. E a grande comissão: ide por todo mundo, pregar o evangelho, ensinando a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. A nossa missão como igreja é que você venha e veja, não a minha vida, a Renata, ou o Rui, ou a parede de uma cor diferente, mas que você venha e vê a Cristo Jesus manifestado na tua vida, amém? Minha oração é que você tenha cada dia mais um relacionamento crescente com Jesus, e assim tenha em Cristo Jesus suprido todas as suas necessidades. Romanos capítulo 5, versículo 1, diz assim: portanto, uma vez que pela fé somos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. E foi por meio do Senhor, foi por meio da fé, que Jesus Cristo nos concedeu essa graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. A minha oração é que, por meio da graça, por meio da fé em Cristo Jesus, você desfrute com segurança e alegria dos propósitos que o Senhor tem para a sua vida, amém? Nós estamos numa série de mensagens há mais ou menos 5 ou 6 domingos, baseado ainda no milagre relatado em João capítulo 2. João é um evangelho diferente dos outros. Os outros são sinópticos, e eles vão relatando a vida de Jesus conforme foi acontecendo biograficamente, mas o evangelho de João é diferente. João escreveu esse evangelho bem depois, porque a igreja de Jerusalém, a igreja de Éfeso, na verdade, já tinha se corrompido. A igreja de Éfeso estava se desvirtuando, então mandaram uma carta para ele, ainda preso na ilha de Patmos, dizendo: João, por favor, nos mande o seu relato a respeito de Jesus e do evangelho de Jesus, para que corrigisse alguns erros, entre eles o agnosticismo e o docentismo. Então João, quando escreveu o evangelho, ele não tem por princípio só contar as histórias, ele tem por princípio contar mensagens. Então ele não relatou todos os milagres de Jesus, ou vários, ele relatou apenas 7 milagres de Jesus. E em cada um dos relatos desses 7 milagres, ele traz 7 discursos, ele traz 7 mensagens, e ele traz 7 declarações de Jesus a respeito de quem ele é. 7 eu sous. E quando ele vem nesse primeiro milagre, ele não quer apenas relatar aquilo que Jesus fez pela primeira vez, porque o estudo da palavra de Deus, o estudo da hermenêutica nos ensina que tudo que aparece pela primeira vez na Bíblia quer trazer não apenas a sua mensagem, mas também o significado daquilo que está acontecendo. Então, pela primeira vez que Jesus Cristo manifestou o seu poder, pela primeira vez que Jesus Cristo manifestou o seu milagre, ele estava ali demonstrando que através dos seus sofrimentos ele nos traria alegria. Jesus transformou a água em vinho, e o vinho na Bíblia tem o símbolo da alegria. E você sabe, eu sei, que o vinho é produzido através das uvas que são esmagadas e pisadas. E Isaías 53 fala que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então o que Jesus está querendo dizer é que através do seu sofrimento ele tem para o seu povo alegria, e alegria em abundância, porque ele não apenas devolveu os barris de vinho, mas ele transbordou 6 candeeiros de 120 litros para transbordar a verdadeira alegria plena na vida de todo aquele que crê e se entrega ao Senhor. E nesse mesmo relato,
nesse mesmo milagre, ele começa a nos ensinar os segredos de Deus para a felicidade. Então, o primeiro milagre de Jesus é transformar. Ele transformou a água para o vinho. E para que você experimente da verdadeira felicidade, da verdadeira alegria, é necessário que nós, que nascemos em pecado, nós que nascemos caídos, nós que nascemos por natureza rebeldes, egoístas, mentirosos, sejamos de fato transformados. Mas não apenas uma transformação externa, mas uma transformação interna, uma regeneração, uma alteração do nosso DNA espiritual, uma verdadeira metamorfose que só Deus pode fazer por milagre. A ciência fala que é possível transformar água em vinho, mas para transformar uma molécula de água em vinho é preciso uma energia de uma bomba atômica. Jesus transformou 720 litros de água com o poder da sua palavra. Então o que eu quero te dizer é que basta uma palavra de Deus para a sua vida ser transformada da água para o vinho e transbordar de uma vez por toda a felicidade que Deus tem projetado para você. E esse milagre também nos ensina que além da transformação é necessário a entrega. Maria era responsável por essa festa e de repente o vinho acabou, a alegria acabou, e ela chega até Jesus com aquele fardo, com aquele problema, com aquela situação que ela não poderia mais resolver, e entrega a ele: Jesus, acabou o vinho. E a gente começou a descobrir aqui nas últimas semanas, e você pode assistir essas mensagens, que se você quer descobrir os segredos de Jesus para a sua felicidade, você precisa chegar nessa noite e entregar a sua vida nas mãos dele. Pois ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprende de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrará descanso para as vossas almas. Começa com entrega. Começa, como foi falado aqui, com o movimento do camelo que se curva e deixa rolar os seus fardos nas mãos de Jesus. Mas o milagre continua nos ensinando alguma coisa, porque quando Jesus assume aquela missão, e quando Jesus assume a missão da sua vida, quando ele recebe você em suas mãos, é necessário também que, para que experimentemos essa alegria, haja consagração. Maria disse aos conservos: fazei tudo que ele mandar. Se você quer desfrutar da verdadeira felicidade, você tem que fazer tudo que ele mandar. O próprio Jesus disse: vocês são meus amigos se fizeres o que eu vos mando. É necessário a consagração, é necessário a entrega. Por isso que Romanos 12 diz que existe de fato uma vontade boa, perfeita e agradável. Mas para que experimentemos essa vontade, é necessário que você apresente o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para que experimente? Mas eu também ensinei que a Bíblia nos ensina que tudo aquilo que é entregue a Deus não é cabível mais para devolução. E o que Deus nos ensina é que quando uma vez você entrega e consagra a sua vida, ou alguma área da sua vida que você ainda não consagrou, Ele não rejeitará e ninguém arrebatará você de suas mãos. E aquele que começou a boa obra é fiel e capaz e poderoso para completar, e na verdade para fazer infinitamente mais além de tudo aquilo que você pediu ou pensou, porque é segundo o seu poder que opera em nós. Mas quando você vai lendo o relato, nos ensina o último princípio que eu queria trazer para você, que é o princípio da fé. O texto diz que os conservos ouviram a orientação de Jesus, mas retiraram água, e eles tinham que entregar ao mestre-sala aquela água. E o texto fala: e entregar ao mestre-sala a água tirada do poço, transformada em vinho. É necessário fé para experimentar a felicidade de Jesus. Alguém já disse que sem fé é impossível ser feliz. Eu sei que o texto fala que sem fé é impossível agradar a Deus, mas um poeta disse que felicidade começa com fé. Felicidade começa quando você tem em quem depositar as suas expectativas, as suas esperanças, os seus fardos. E de fato, sem fé em Deus, é impossível ser feliz. Ah, pastor, é impossível agradar a Deus. É impossível ser feliz sem agradar a Deus. É necessário que vocês entendam nessa noite o que é esta fé, como ela se desenvolve,
para que você desfrute desse último princípio a respeito dos segredos de Deus para a felicidade. Sem fé é impossível ser feliz. E eu digo isso porque é muito fácil na vida cristã você ter fé em Deus a respeito das coisas do futuro. É normal as pessoas crerem em Deus a respeito do futuro. Olha, quando eu morrer, eu vou para o céu e passarei a eternidade com Deus. Ou Deus um dia voltará e eu serei resgatado com Ele nas nuvens e eu habitarei com Ele por toda a eternidade. É fácil ter fé em Deus a respeito das coisas do futuro. Mas a minha pergunta para você nessa noite: você tem fé para os problemas do presente? Será que você tem fé para os problemas do passado? Porque Deus, Ele faz uma obra completa, e quando Ele quer agir na nossa vida, é necessário sim ter fé que Deus está cuidando de tudo lá na frente, mas é necessário ter fé que Deus está cuidando de tudo hoje. Eu lembro quando eu fui casar, e semana passada eu falei de consagração, e como eu conheci a Renata, e como eu comecei a namorá-la. E eu lembro que, vocês viram a minha mulher, é muito bonita, né? Então, eu namorava ela à distância, mas com 4 meses de namoro à distância, eu vi que a minha carnezinha brotava assim, dava uns formigamentos, umas coisas que eu nunca senti, sabe? E eu lembrei do texto da palavra de Deus que diz assim: é melhor casar do que arder em prazer. É melhor casar do que abrasar. Então eu comecei a namorar ela, falei: olha, Renata, eu não tenho condição de ficar nessa situação não, eu não vou aguentar muito tempo nessa situação. Eu vi ela uma vez por mês e dava ruim. Eu falei: então, quer saber? Vamos casar. Escolhe uma data e a gente vai casar. Eu preciso te dar o contexto. Eu tinha saído da faculdade e eu não tinha emprego. Mas o texto não fala: é melhor casar com casa, quem casa quer casa. O texto não diz que é melhor casar quando tem uma vida estabilizada. O texto não diz que é melhor casar quando você tem dinheiro. O texto diz que é melhor casar do que viver ardendo em prazer. Eu já sabia que eu estava ardendo ali de paixão. Eu falei: então é melhor casar. É necessário ter fé na palavra de Deus para as questões do presente. Virei para a Renata e falei: dia 8 de dezembro desse ano a gente vai casar. Ela escolheu a data, anota aí, era 2007. Passou um mês, eu não tinha emprego. Passou 2 meses, eu não tinha emprego, mas eu tinha um casamento marcado. E o meu sogro é muito gozador. Meu sogro, que Deus o tenha, graças a Deus, porque ele é bicho, era zoeiro demais. Ele falou uma vez, Reinaldo, que quando eu estava na fila do céu para pegar, e eu entrei na fila da sobrancelha, eu estava no final da fila e chegou na minha vez, a sobrancelha acabou e Deus falou assim: me venda aí 2 bigodão gaúcho para botar na cabeça desse moleque. Miserável. E ele gostava muito de zombar da minha cara. Então eu chegava para visitar a Renata nessa única vez do mês. Eu juntava todos os dinheiros que eu tinha para pagar a passagem para Bandeirantes. Ele não me buscava na rodoviária, eu tinha que ir a pé. E eu chegava lá e ele falava assim: não tem dinheiro nem pro táxi. Mês 5 tá aí. Como é que você vai casar? No mês 6 não tem dinheiro nem para ligar para ela. O mês 6 tá aí. O que é que você tem? Mês 7 ele falou assim: não vai mais vir aqui, se você quiser, ela que vem. Eu não tinha dinheiro para mandar ela para Londrina. Não tem nem dinheiro para buscar a sua mulher para casar. Mês 7 está aí. O que é que você tem? E eu sempre respondi a mesma coisa: eu não tenho nada, mas eu tenho tudo, porque eu tenho fé. Eu tenho fé. Nesse período eu juntei R$330. Levei a Renata na relojaria Rubi, no centro de Londrina, e falei: escolhe a aliança que você quer para casar. A Renata não sabia de onde ela estava se enfiando. Escolheu uma aliança embaulada com 10 gramas de ouro maciço. E ela olhou e eu olhei para aquele negócio tão ruim. E marquei noivado para o dia 12 de junho, dia dos namorados. E falei para ela assim: então eu vou levar essa aliança e botar na sua mão direita, né? Que o noivado era assim, não sei se como é que é agora. E eu juntei os R$330. Ela escolheu a aliança. No outro dia eu fui lá na relojaria Rubi. Quanto que tá essa aliança? 3 mil. E eu tava
acompanhado de carona, porque nem dinheiro para andar de carro eu tinha. E a pessoa que estava me acompanhando falou assim: desiste, Mateus, compra aquelas, né? Só falta falar, compra aquelas de bala. Você não vai, eu vou comprar, eu tô contigo. Mateus, você não tem dinheiro para o estacionamento. Eu tenho que botar na rua 5 quarteirões e subir a pé, porque eu não tinha dinheiro para o estacionamento. E eu fui na relojaria Rubi, e eu tinha que viajar no outro dia para Bandeirantes, na outra semana. Olhei para aquilo e de repente eu fiquei pensando: não, eu vou conseguir. E eu olhei e vi que tinha uma descrição: 10 miligramas, tal. Anotei o papel e lembrei daqueles tiozinhos da esquina que fica falando: compra o ouro! E falei: cara, é essa parada aí. Corri atrás que nem um doido. E meu pai falando: você tá indo aonde? Eu falei: eu tô indo, eu tenho que achar aqueles velhos do compra o ouro. Peguei o papel: onde que vende isso aqui? Foi lá, R$35 a grama. Era 10, R$80 para fazer aliança. Eu falei: meu Deus, não vai dar. Eu tenho que achar mais barato. 35, 34, R$33 a grama, 10 gramas, 330. Comprei o ouro do cara, achei um outro ourives, mandei fazer, o ouro era falso. Voltei com aquele amor que Deus sempre botou no meu coração e falei: essa grade não vai ser capaz de te segurar, miserável. Você vai devolver meu dinheiro ou você vai morrer aí dentro, porque eu tenho um casamento para fazer. Devolveu meu dinheiro, fui em outro lugar, consegui comprar R$30 a grama de ouro. Fui no outro, era de verdade, mandei fazer. E cheguei no dia 12 de junho com a passagem doada pela minha mãe e também um buquê de flores doado pela minha mãe, porque daí é demais, né? E falei: quer casar comigo? E falei para ela: agora você vai anotar o que você quer no teu casamento, mas seja detalhista, por favor. E ela: eu quero um casamento. Sabe aqueles casamentos que nós temos? Pobre, aquela coisa de fica os parentes tudo entregando pão com carne moída, fica aquela gritaria. Aí a janelinha da onde sai o pão, fica todo mundo lá em volta. E a Renata com aquele trauma, né? Falei: eu quero um casamento com um garçom. Eu falei: claro. E eu quero uma rack de tabaco com branco. E eu quero um armário de tabaco com branco. E eu quero uma cozinha dessa cor. Eu falei: é lógico. Eu já tinha levado ela no outro dia no restaurante e falei para ela: escolhe o que você quer, com R$15 na carteira. Quando ela sentou na gleba parando para comer o lanche mais barato era R$14,90. E ela foi, viu, percebeu, pegou o lanchinho de R$14,90 e comeu no seco, e eu fiquei só olhando, porque essa era a situação. Mas eu posso te dizer uma coisa: mês 8 está aí. Mateus, o que você tem? Eu tenho fé. Mês 9 está aí. E de repente alguém me liga: Mateus, eu tenho uma rack para te dar. Olha, cara, se você quiser me dar, tudo bem, mas a Renata tem uma preferência. Não, vai ver, se você gostar é tua. Eu vi a rack, era tabaco com branco. Alguém de São Paulo me ligou e falou: Mateus, eu mandei um armário para você que eu já comprei. Aí eu fiquei pensando assim: nossa. Abri o armário, pasme você, ele era tabaco com branco. E quando chegou no dia do nosso casamento, faltando um mês, eu arranjei um emprego. E ainda como trainee, consegui pagar um casamento simples com garçom e buffet. E no dia 8 de dezembro, pela fé, lembrei, de 2007, há 15 anos atrás, casamos pela fé na palavra de Deus e estamos aqui. Alguém já disse que a vida cristã muitas vezes é como alguém que pega uma corda para descer um fosso, e a corda devia dar até o fundo. Mas conforme vai descendo aquela corda, a pessoa foi descendo a corda para o fundo e as coisas foram ficando escuras. E ele chegou no fundo da corda e se esticou e não sentiu o chão. E por não sentir o chão, ele começou a entrar em crise. Será que de fato essa corda dava até o fim? E ele começou a se segurar, ele começou a se agarrar naquilo. Ele ficou se apegando, porque ele não acreditava na descrição que a corda dava até o fim. E depois de uma noite toda gritando e chorando, e o braço foi tremendo, ele decidiu: vou me lançar para a morte certa. E quando se lançou, descobriu que estava apenas 8 centímetros do chão. A vida cristã é assim, porque Deus nos dá algumas palavras, mas você não consegue descansar, porque ainda por não ver, ou por não perceber, ou por não sentir, vive baseando a sua vida espiritual no teu esforço, quando na verdade o chamado para a vida cristã é um chamado de se lançar pela fé, porque você não cairá no abismo, estará sobre a rocha, e a rocha é Jesus.
Alguém já disse também que a vida cristã é como alguém que foi amado demais por um homem, mas tinha uma vida pregressa onde foi traída, sua mãe foi traída, e de repente achou um homem que amava essa mulher de todo o coração, e esse homem demonstra o seu amor, e esse homem prova o seu amor todo santo dia, mas pelo simples trauma que tem, pelas simples lembranças que tem, não consegue receber, não consegue ter fé suficiente para desfrutar do amor que já recebeu. E as pessoas vivem a vida cristã sem desfrutar, porque não creem que aquele que te conhece nos seus mais íntimos detalhes é aquele que mais te amou. E não te amou apenas poeticamente com uma canção, mas mostrou o seu amor, morrendo por nós, quando nós éramos ainda seus inimigos, pecadores. E agora vive uma vida cristã sem a confiança do desfrute, porque fica analisando como se sempre estivesse devendo, sem entender que Deus te ama e é necessário ter fé para desfrutar desse amor. A vida cristã sem fé é como uma história que aconteceu de fato na Inglaterra. O banco lá na Inglaterra não é institucional assim, são regionais, e tinha uma grande fortuna que ficou de herança para uma mulher numa região da Inglaterra, grandes e enormes propriedades, e ninguém nunca foi sacar. O gerente ficou analisando aquilo, mas ninguém vai sacar essa herança, tem alguma coisa errada. E ele foi no endereço que estava registrado naquela mansão, e naquela mansão enorme ele viu um pequeno casebre de uma mulher cheia de animais, cheia de gatos. Eu não lembro o nome agora, mas depois eu solto no grupo da igreja para você pesquisar. E ele começou a perguntar: você não conhece essa família aqui? E a mulher fazia assim: shh, shh. Não, como é que é o seu nome? Porque o senhor tal, e toda vez que citava o nome do senhor, ela shh, shh. Não, mas eu preciso falar, o senhor tal deixou milhões para sua filha. Ela, por favor, é o dinheiro do meu pai. É o dinheiro do meu pai. Não, ele deixou para você. Shh, é o dinheiro do meu pai. E ela, mesmo sendo milionária, vivia como uma miserável, cercada de animais no cantinho, porque não tinha fé para crer que a herança do seu pai lhe foi deixada. Tem pessoas que vivem uma vida espiritual miserável porque não crê que há uma herança para cada um de nós que estamos em Cristo Jesus, mas é preciso fé para sacar essa herança. Então nós precisamos ter fé. Mas, irmãos, eu tenho uma pergunta, uma afirmação que pode chocar alguns. Porque não basta apenas ter fé. Ter fé apenas não basta. E o problema desse conceito de fé é o falso entendimento que as pessoas têm de fé. E se você entender pelo menos isso essa noite, já valeu a pena para mim. Porque não basta ter apenas fé, tem que ter fé em Deus. Tem uma seita aí, dessa nova era, e o Secret, e os caras começaram a ensinar as pessoas que ter fé importa. E as pessoas agora têm fé na fé. Ter fé, mas no objeto ou na pessoa errada, não vale de nada. Você tem fé num cachorro, tem fé em Buda, tem fé num pedaço de pau, tem fé, a pior de todas, em você mesmo. Ter fé no objeto ou na pessoa errada não adianta. É necessário ter fé em Deus, depositar a sua confiança em Deus. E parece óbvio, mas as pessoas não desfrutam porque tem muitas coisas que precisam ser desmistificadas a respeito da fé. E a primeira coisa que eu tenho que desmistificar é que a fé não é uma força mística. A fé é uma corda, grava isso. A fé é um conector que te conecta, um presente de Deus que faz você se conectar com Ele. Isso é fé. As pessoas acham que fé é uma áurea. Eu tenho uma grande fé, uma massa cósmica que me cerca, e aonde eu chego, a minha fé atrai o favor. A minha grande fé atrai o milagre. Não. A fé é um conector que
você escolhe conectar ou em Deus, ou em você, ou no animal, ou no dinheiro, ou na saúde, ou num político de estimação, mas se você quer desfrutar da felicidade, basta única e simplesmente conectar a tua fé em Deus. E se a fé é um conector, mais importante do que o tamanho da sua fé é o tamanho do Deus ao qual a sua fé está conectada. Mais importante que o tamanho da fé. Eu tenho uma grande fé. O texto diz assim: se você tiver uma fé miserável, pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, e disser ao monte: lança-te no mar, assim vai acontecer. Não importa o tamanho da tua fé. Mas pastor, ninguém lançou a montanha no mar, porque a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você ouvir a palavra de Deus dizendo: faça isso, e tiver a fé do tamanho que for, menor que for, mas depositada, conectada em Jesus, nada é impossível. É preciso entender isso, porque se a fé é apenas algo que eu tenho, que eu posso conectar em Deus ou em qualquer outra coisa, a única coisa que você precisa aprender nesse momento, nessa noite, é conectar a tua fé em Deus, por menor que ela seja. Eu vou estar entregando alguns brindes aqui, e um dos brindes é o livro Espírito da Cruz, do pastor Glênio, de Paranaguá, de Londrina. E ele diz: fé é o meio pelo qual as fraquezas do homem tomam posse da força de Deus. Fé é um meio que você usa para se conectar à sua fraqueza em um Deus extremamente poderoso e soberano. Então eu gostaria de conversar com vocês e te ajudar nessa noite a respeito de alguns segredos para desenvolver a sua fé. Segredos da palavra de Deus para ter uma fé mais madura. Não estou falando de uma áurea, mas uma fé que sabe onde se conectar e a hora que se conecta para desfrutar da felicidade que Deus tem proposto. E o primeiro segredo parece besta, mas eu vou te mostrar como funciona. Quando eu cheguei nessa igreja, o Milton estava sentado aqui, o Arnaldo estava sentado ali, o Lucas aqui, o Thiago aqui, a Rosa e a Valéria estava lá no fundo com a Vanessa, a Renata aqui do lado, o Reinaldo ali no segundo, terceiro banco, a Juliana e o Léo aqui na frente, e acabou. Era isso que tinha aqui na igreja. E Deus falou assim para mim, que Deus ia fazer um mover aqui nessa cidade, que as pessoas iam vir aqui para ter uma bela vista do paraíso, que é a ação de Cristo Jesus através das nossas vidas. E eu acabei o culto e falei: quem crê? E eu chegava para um e falava assim: não acredita em mim, não acredita em você, acredita em Jesus. E eu saí do culto cumprimentando um por um, eram uns 8. Não acredita, você ouviu o que eu falei? Então não acredita em mim, não acredita em você, creia em Jesus. E eu cheguei no Arnaldo lá no fundo, que foi a primeira vez que ele não saiu correndo, e peguei no peito dele e falei: você entendeu o que eu preguei? Você entendeu o que Deus quer fazer? Ele falou: eu entendi. Você acredita? Ele falou assim: eu acredito, mas eu não acredito em mim. E eu falei: não acredita em você, não acredita em mim, tenha fé em Deus. Sabe como isso é simples? Porque quando você chega para uma pessoa e fala assim: olha, Deus vai transformar a sua vida do água para o vinho, Deus vai te libertar desse pecado, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. A pessoa fala assim: eu sei, mas eu não tenho fé. A primeira dica que eu vou dar para você nessa noite é completar a frase. Diga para você mesmo, quando for dizer que não tem fé, diga: eu não tenho fé em Deus. E você vai ver que esse milagre vai começar a acontecer na tua vida. Chega para você e fala assim: pastor, a Bíblia diz que se eu crer, eu vou ser transformado à imagem de Jesus, mas eu não tenho fé em Deus. Se Deus falar para você que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, você pega aquela palavra e diz: tudo bem, pastor, eu sei da palavra de Deus, mas eu não tenho fé em Deus. Olha, pastor, Deus me chamou, mas sabe de uma coisa, eu me conheço muito bem e não tenho fé não. Fala: eu não tenho fé em Deus.
E aí você vai começar a se constranger e a se lembrar que a tua fé não tem que estar depositada em você mesmo, meu amigo, mas tem que estar conectada em Deus. E quando você conecta a tua fé em Deus, Ele é poderoso para fazer aquilo que você não pode fazer, pois é de acordo com o favor dEle, pelo esforço e pela obra dEle, que nós somos transformados à imagem de Jesus. O que você está vendo aqui nessa noite é fruto do que Deus escolheu fazer através das nossas vidas, porque tivemos fé, não na Igreja Batista, muito menos em mim, mas nós tivemos fé em Deus. E sabe de uma coisa? Deus nunca falhou e nunca vai falhar. O que Deus disse para você que você não acredita? Ah, pastor, você falou do milagre. Eu baseei o meu casamento numa palavra de Deus. É melhor casar do que arder em casamento. Prazer. Então eu tenho fé em Deus que é melhor casar. Eu lembro de uma vez que estava orando para um casal que queria ter filhos e filhos, não conseguia. E a gente amava muito eles. E eu queria ajudar de alguma forma, né? E um dia eu cheguei nos Salmos e falo assim: o Deus que faz da estéril alegre mãe de filhos. E ele estava tentando de tudo, foi para tudo que é canto, e foi até no monte orar. Vamos no monte orar? Na véspera de Natal, fomos com as meninas pequenas. E eu, se você me conhece, eu sou, como disse o Joel, um pastor apaisano, ando sempre de bermuda e de chinelo. E eu não sou batista, não fui, no negócio de ir no monte, eu não sou acostumado. Eu fui no monte, mas fui de chinelo, Ed. E as formigas, irmão, começou a comer meu pé. E a gente orando, e eu não vendo nada, não veio um graveto, não acendia nada. Eu só via os formigas comendo meu pé. E esperavam mover nada. Formiga, só formiga. Tudo que eu vi, 1 hora orando, e formiga, 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 formiga. E a Ana ali chorando, segurando a Ana aqui no colo, e o violão sem correia. Eu sou burro, não levei nem a correia. Segurando a coxa assim, tocando, os irmãos não paravam de orar. E o cara falou: só vai sair dali quando tiver filho. Eu falei: ai meu Deus, essas formigas vão comer a gente inteira. E lembrei dos Salmos. E falei: quer saber de uma coisa? Eu vou conectar a minha fé, não no monte, nem nas formigas, nem no graveto. Nessa noite eu vou conectar a minha fé em Deus. Virei para ele e falei assim: eu senti, fala para ele os Salmos. E eu disse para ele, falei assim: o meu Deus é o Deus que faz da estéril alegre mãe de filhos. Então no próximo Natal nós não vamos estar aqui sendo comidos por formigas. Nós vamos estar festejando o Natal na sua casa com seu filho no colo. Agora deixa eu ir embora que eu tenho mais o que fazer. Passou 3 meses. Ele engravidou, a mulher dele engravidou. Eu digo ele porque ele era estéril e a mulher tinha uma enfermidade também. E a gente se alegrou, mas a enfermidade da mulher atuou. E ela abortou aquele neném. E ele foi no médico e o médico falou: você vai ter que esperar 6 meses para tentar de novo. Mas eu tinha ouvido a palavra de Deus. E a palavra de Deus veio no meu coração e gerou uma fé. Eu falei: Jaime, se você esperar 6 meses, não vai nascer no Natal, não vai estar no outro Natal de novo sendo comido por formiga. Então, cara, tem problema na saúde se você fizer ali a tua jogadinha ali. Não, matar não vai não. Só não garante nada. Vai, então faz tua parte aí, pelo amor de Deus. Leva a mulher, toma, né? Faz igual o Rui fez ontem, paga um jantar com a esposa. Eu chamei pra comer churrasco, não, vou fazer um jantar com amor. Eu falei: meu Deus, não espalha isso não, vai pegar mal pra nós, eu não sei nem fritar um ovo. Você tá queimando nosso filme aqui, pô. Você tem que baixar o padrão pra nós ficar melhor, né? Chama lá, faz um churrasco pro amor e depois, né? Passou 1 mês, 2 meses, nada. Ele chamou a gente pro aniversário da mulher dele de 30 anos. E eu fiquei naquela angústia. E no meio da festa, ele falou: vamos cantar parabéns. Mas antes de comemorar os 30 anos, ele pegou a velhinha, invertou o 0 na frente e falou assim: eu não vou comemorar os 30 anos da minha esposa. Hoje eu vou comemorar os 3 meses do meu neném, que passou a fase de risco e ela engravidou, para a glória de Deus. Não, no Natal, ele não me chamou para comer não, mas ele estava com o neném no colo. Porque a nossa fé não foi conectada em mim, um poder místico, mas foi conectada na palavra de Deus. E Deus é poderoso para fazer. Conecte tua fé em Deus. O segundo segredo: lembre-se dos feitos do Senhor. Se você está aqui, com certeza você já sabe
ou já presenciou, já experimentou muita coisa que Deus fez na tua vida. Pare para refletir, pare para lembrar o que Deus fez. Eu gosto muito do texto de Abacuque, que fui chamado para pregar em São Paulo, numa conferência do Espírito Santo, e o texto é Abacuque 3:2, aviva a tua obra, Senhor. E eu fui estudar o livro inteiro, desses 3 capítulos, e o texto fala que no comecinho do primeiro capítulo, Abacuque está em crise, porque ele vê muita coisa errada, muita injustiça, e aparentemente Deus não faz nada para resolver o pecado e as coisas do povo. Ele entra em crise com Deus, e ele começa a perguntar no capítulo 1: Senhor, não vai fazer nada? Você está vendo tudo errado e não vai fazer nada? Então Deus deu uma resposta que para Abacuque pareceu mais estranha ainda. Parecia que o remédio era pior que a doença. Ele fala: não, eu vou fazer, eu vou mandar o povo da Babilônia, e eles vão escravizar vocês, para vocês aprenderem a guardar os meus mandamentos. E aí Abacuque agora fica em crise com a resposta de Deus. Poxa Deus, mas o Senhor que não compactua com o mal vai usar alguém pior do que a gente para corrigir a gente. E é um texto de questionamento. E aí no capítulo 2 Deus começa a falar para ele: não, mas depois eu vou corrigir a Babilônia também. E fica aquele questionamento, até que no final do capítulo 2 tem um versículo que algumas igrejas botam assim na parede, e ele fala assim: cale-se diante dele, pois o Senhor está no seu trono. Tipo assim, cala a boca, eu não vou te responder, eu estou governando tudo. Então no final do capítulo 2 acabam os questionamentos, e aí ele começa a fazer uma oração e diz: aviva então a tua obra, Senhor, durante esses anos, enquanto eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo, enquanto não está acontecendo aquilo que eu desejaria viver, então aviva a tua obra. E qual que é o segredo do avivamento? Ele começa a se lembrar no capítulo 3 dos feitos do Senhor, de como o Senhor cuidou deles no deserto. E o livro inverte, em vez de questionamento, começa a se tornar em louvor. E ele começa a lembrar do que o Senhor fez em Padã, em Arã, e ele faz aquilo, e ele faz aquilo, e quando ele fala, tudo se estremece, e quando Deus abre a boca, e aquilo, e pá, e quando ele começa a falar, ele chega no clímax, no final do capítulo 3, quando ele diz: quer saber de uma coisa? Ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Ele fala: mesmo que não mude, ele é inundado de alegria, não porque a situação mudou, não. Babilônia nem sequer tinha sido invadido, muito menos julgada, porque foi 270 anos. Mas ele estava inundado de felicidade acircunstancial, porque se lembrou dos feitos do Senhor. A verdadeira felicidade está além da circunstância. Então lembra o que o Senhor fez. Salmo 77. Lembra, o Senhor, dos teus feitos. E você vai cantar esse hino com outra. Ainda, Senhor, ainda que eu não entenda, ainda que eu não consiga perceber, ainda que eu não tenha a resposta que eu quero hoje, todavia me alegrarei, todavia eu dançarei. O texto é literalmente sair rodopiando de alegria, porque os nossos pés agora estão firmados na rocha. O que o Senhor fez por você. Mas eu gosto e sempre uso o último exemplo para fortalecer, amadurecer a sua fé. Conheça a cada dia mais aquele em quem você deposita a sua fé. Conhece em quem você está depositando. Eu falei para vocês que Romanos 12 diz que Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável, mas ele fala assim: para que experimentais? Para quê? Só experimenta, só é capaz de desfrutar, de tomar ali o vinho novo, que é melhor do que o velho. O servo ele toma e fala: nossa, esse é o melhor vinho. Só desfruta desse vinho de alegria quem se entrega. Mas você só entrega a quem você confia. Eu tenho uma filhinha pequena, estava aqui, as duas quebrando tudo no louvor. Eu falei: vou descer aqui, senão não vai ter, né? Eu vou resolver esse negócio aqui, olha, por favor, pelo amor de Deus. Mas é o meu tesouro. Eu posso conhecer você hoje, mas eu não posso
confiar minha filha na tua mão para passar uma semana lá. Vamos falar a verdade. É precioso demais para mim. Mas eu confio ela para algumas pessoas. Quem? As pessoas que eu conheço. E como que eu conheço essa pessoa? Caminhando com ela. Então só experimenta a felicidade de Deus quem se entrega a Deus. Só se entrega a Deus quem confia em Deus. E só confia em Deus quem conhece a Deus. Então, deposite tempo para conhecê-lo. E conforme você conhece, você confia. Conforme você confia, você entrega. Conforme você entrega, você experimenta. Eu gosto de falar, e para mim o maior exemplo era Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas você e eu temos que concordar que não era por causa do seu desempenho. Davi era um homem falho, mas a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi era um homem de fé. Não apenas uma fé no futuro, o Messias virá. Não, Davi tinha uma fé no presente. Tem um leão pegando as minhas ovelhas, eu tenho que cuidar das ovelhas. Eu não tenho força, eu tenho 1,5 metro. Mas se Deus está comigo, eu vou acabar com esse leão. Eu tenho um problema agora, parecer um urso. O problema é hoje. Eu tenho que resolver hoje. Eu confio que Deus, nas minhas fraquezas, vai, através de mim, me dar força e eu vou vencer esse urso. O problema agora é o gigante. Davi era um homem de fé, porque ele confiava em Deus. E isso é tão importante, porque você sabe, Hebreus 11, capítulo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Você não pode ser um homem segundo o coração de Deus pelo seu desempenho, tem que ser pela fé, porque sem fé é impossível. Não ter fé é chamar Deus de mentiroso. Não ter fé é chamar Deus de incompetente. Quando você ouve uma palavra de Deus e ela fala assim: é melhor casar do que arder em prazer. Aí você pega o que Deus falou e fala: quer saber? Eu acho que não. O que você está falando? Deus é mentiroso. Cara, eu não sou Deus, eu sou falho, eu não sou onisciente. Mas se eu estava hoje, comprei essa camiseta, eu acho que eu pedi errado. Eu pedi tamanho quilos mortais, a Ana eles falou. E eu falei para Renata, isso aqui não é GG não, Renato, isso aqui, olha a manga de tá, Renato. E ela falou, tá. Aí eu botei outra camiseta. E ela falou assim: a manga está no mesmo lugar. Ah, meu irmão, eu apaguei por causa do culto, mas eu peguei uma caneta, Lucas, que risquei aqui, ó. Aí peguei a outra camiseta e botei, e ficou aqui, ó. Falei: isso é GG. Isso aqui é obesidade mórbida. Me irritou, porque eu falei, eu vi, e ela falou: não, isso me irrita. Agora, eu sou falha, é normal. Ela fala: Matheus é burro, não presta atenção em nada. É normal, pode achar, tá certo. Agora Deus fala pra você, ó: é melhor fazer isso. Você falar: ah, eu acho que não. Aquilo ali, ó. Deus vira pra você e fala assim: eu vou te usar, pois desde o ventre da tua mãe eu te separei e te consagrei para as nações. Aí Jeremias fala: ah, eu acho que não. Você tá falando que eu sou incompetente? Não, você é um inútil, mas eu farei acontecer. Eu sou poderoso para fazer, segundo o meu poder que opera em vós. Então nada irrita mais a Deus do que a falta de fé. E o oposto é verdadeiro. Nada agrada mais o coração de Deus, de alguém que entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e vê ele agindo através de você. Nada agrada mais o coração de Deus. Por isso Davi era um homem de fé, e era um homem que, mesmo com falhas aqui e ali, todas elas foram castigadas e corrigidas por Deus. Mesmo assim, ele era um homem segundo o coração de Deus. E qual que é o segredo de Davi, para encerrar? Qual é o segredo dessa fé inabalável? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Eu vou abrir aqui, mas abre a tua Bíblia, você anota e risca. Salmos 27. Eu vou te mostrar nessa noite o segredo da fé inabalável do homem que era segundo o coração de Deus, para que você saia daqui
conectando a sua fé inabalavelmente naquele que é poderoso para fazer tudo aquilo que Ele prometeu, porque Deus pode tudo, só não pode uma coisa: mentir. Deus não é capaz de mentir, Ele não pode, porque não pode negar a si mesmo. Salmos 27, no versículo 1, ele diz assim: o Senhor é a minha luz e o Senhor é a minha salvação, então por que ter medo? Se o Senhor é a minha luz, se o Senhor é a minha salvação, por que ter medo? Eu preciso te dizer, o medo é o oposto da fé. Você não pode dizer que tem medo e tem fé em Deus ao mesmo tempo, não dá, as duas coisas não cabem. Ou você confia num Deus soberano e onipotente, onisciente, onipresente, ou você tem medo. Ou você confia que Ele é o teu Senhor e Ele é o teu Salvador, então ou você confia no amor dEle, ou você tem medo, porque o verdadeiro amor de Deus lança fora todo medo. Você não pode dizer que tem medo e está conectando a tua fé em Deus. Então, se o Senhor é a minha luz e a minha salvação, por que terei medo? O Senhor é a fortaleza inabalável da minha vida, então por que eu vou estremecer? Versículo 2: quando os maus vierem para me destruir, quando o leão vier para destruir-me, quando o urso vier para me destruir, quando Golias vier para me destruir, são eles os meus adversários inimigos, é eles que tropeçarão e cairão. Davi chega diante, isso aqui, irmão, não é poesia, isso é fato. Isso é fato diante de um menino de 16 anos, diante de um soldado de 3,5 metros, que não era capaz nem de carregar a armadura de Saul, porque nem homem para andar de armadura ele era direito. Ele tinha a humildade de reconhecer essa fraqueza: não dá, essa armadura para mim não dá, eu não sou forte o suficiente para andar com essa armadura. Mas aquele incircunciso está desafiando Deus vivo. Então ele pega 5 pedrinhas e afunda, que é tudo que ele tinha na mão. E antes de chegar naquele homem gigante, eu imagino que ele já percebeu a sombra daquele gigante vindo até ele. Mas como ele mesmo nos ensinou em outros salmos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não na sombra do gigante ou do problema, a sombra do Onipotente descansará. Pois eu direi: Ele é o meu Senhor. Ele não estava nem aí. Golias é gigante, a sombra dele é maior, mas você já viu a sombra do meu Deus? Ele está desafiando não a Israel, ele não está desafiando Saul, ele não está desafiando a mim, ele está desafiando o Deus vivo. Já olhou para ele? Então quer saber? Isso é um fato. Ainda que um exército me cerque, o exército do meu filho, o exército de Saul, o meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, eu permanecerei confiante. Da onde que vem essa fé? Da onde que vem essa certeza inabalável? A resposta está no versículo 4. Pois a única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. A única coisa que eu quero é conhecê-lo, porque se eu conhecê-lo, eu vou confiar. E se eu confiar, eu vou me entregar. E se eu me entregar, eu vou experimentar aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum, porque Deus preparou para aqueles que o amam. O amam a tal ponto de querer uma única coisa: eu não quero dinheiro, não quero riqueza, eu não quero nem a bênção, eu não vim atrás de bênção, eu quero andar e conhecer o Senhor a cada minuto e dia da minha vida. Pois pela manhã te buscarei, de madrugada me achegarei a ti. Então ele ouve e recebe um convite para essa felicidade no versículo 8. Meu coração ouviu a tua voz dizer: venha e entra na minha presença. E meu coração respondeu: Senhor, eu irei. Ele ouviu um chamado. Sabe por que eu tenho essa fé inabalável? Porque um dia eu ouvi um chamado. Eu não
tenho essa fé inabalável porque eu ganhei uma unção de sabe Deus quem. Eu não tenho essa fé inabalável porque eu tenho teologia e mestrado e doutorado. Eu tenho essa fé inabalável porque um dia eu ouvi uma voz dizendo para mim: buscai a minha presença. E sabe o que eu respondi? Senhor, eu irei. Eu vou ficar na tua presença. Eu só quero a tua presença. Porque Salmos 16 versículo 11 diz: tu me farás ver os caminhos da vida, e na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias eternamente. Quero lembrar para encerrar Provérbios capítulo 3, que diz: não confie, não se estribe no seu próprio conhecimento. Não se apoie, estribe, né? É isso, né? Não se apoie no seu próprio entendimento, mas reconheça o Senhor em todos os caminhos, todos, os bons, os maus, aqueles que você entende, aqueles que você não entende, porque Deus fará com que todas as coisas cooperam para o bem. Então Ele endireitará as suas veredas, e conforme você for caminhando, vai reconhecendo, vai conhecendo, vai confiando, vai se entregando, vai experimentando, vai sendo transformado e vai desfrutando do que Deus tem para a sua vida. Coloque-se de pé. Eu tenho o desejo de encerrar com esse convite. Se você veio nessa noite aqui conhecer a igreja, ou se você já conhece a igreja, se você é membro da igreja, que você não sabia que Deus te trouxe aqui não para assistir um culto ou participar do culto. Deus te trouxe aqui para te fazer um convite. Meu filho, eu vim ao mundo, abri mão da minha glória, fui obediente até a morte, morte de cruz, para que pelas pisaduras da videira você fosse sarado e encontrasse plenitude de alegria. Eu tenho te trazido aqui nas últimas semanas para te dizer que se você se entregar de coração, de corpo, alma e espírito, você vai experimentar uma transformação da água para o vinho. Não algo formado e forjado pelo homem, mas algo projetado somente por Deus. E Ele vai te transformar de dentro para fora. Mas você precisa confiar em mim. Salmos 37:5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. E no versículo 7, descansa no Senhor e aguarde pacientemente por Ele. O Espírito Santo de Deus faz um convite para você nessa noite. Descanse nos braços do Abba, no Paizinho querido que te amou a ponto de dar a própria vida em seu favor, que demonstrou o amor por você, não quando você foi obediente ou consagrado, muito antes. Ele demonstrou o seu amor quando, morrendo por você, quando você ainda era inimigo dele, pecador. Se Ele não poupou o próprio Filho em nosso favor quando éramos pecadores, Romanos 8 diz assim: quanto mais agora que estamos entregues a Ele, quanto mais agora que somos os seus filhos, quanto mais agora que temos o Espírito Santo de Deus testificando ao nosso espírito que somos filhos, quanto mais agora, meu irmão, quanto mais agora, filho de Deus. Espera, confia e descansa, porque você não está firmado nas suas mãos. Você está firmado nas mãos de Jesus. E todo aquele que o Pai me der virá a mim, e eu o pegarei, e ninguém arrebatará das minhas mãos, pois foi o meu Pai que me deu, e o meu Pai é mais forte do que eu, e ninguém arrebatará das mãos do meu Pai. Então, seguro, eu te convido, se lance nos braços do Pai.